Alô, galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás tem interesse no atacante Luiz Fernando, que defende o Atlético na atual temporada. Neste vídeo, eu quero falar sobre essa possibilidade dele trocar de clube aqui na capital e também se seria ou não um bom reforço para a equipe alviverde. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixa o seu like, a sua participação através dos comentários também é muito bem-vinda. Quero ver a sua manifestação. Este vídeo tem oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de uma impressora, de um computador para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer cidade goiana. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer, locação de impressoras. Vamos lá. Créditos a quem se deve. O repórter André Rodrigues, da Rádio Band News FM, trouxe a informação de que o Goiás mantém um interesse sério, vamos dizer assim, em contratar o atacante Luiz Fernando, jogador que defendeu o Atlético aí nas duas últimas temporadas, ainda está defendendo, né? Inclusive deve jogar contra o Vasco no próximo sábado, lá em São Januário. Então o Goiás mantém o seu interesse em Luiz Fernando. Vamos fazer essa análise aqui em duas partes, né? A primeira, falar do jogador, e a segunda, se eu acredito ou não que o Goiás terá sucesso nessa investida. Primeiro, Luiz Fernando. Acho um jogador muito interessante para o Atlético, para o Goiás, para o Vila, para essas equipes que vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Luiz Fernando é um jogador interessante. Ele, principalmente no Atlético e durante um momento no Botafogo também, conseguiu manter uma regularidade interessante. Nesse ano veio muito bem no início do ano e no início da Série A. Depois começou a surgir muita informação que o Luiz Fernando não ficaria, que iria para outro clube. A partir dali eu senti uma certa queda no rendimento dele. Porém, você tem também a questão do time, né, que o Atlético, depois que passou ali da 15ª rodada, mais ou menos, o cenário de rebaixamento era muito visível e isso acaba afetando o rendimento de alguns jogadores e pode também ter ocasionado isso no Luiz Fernando. Mas o fato é que, para mim, o Luiz Fernando foi o principal jogador do futebol goiano nessas duas últimas temporadas, em termos de rendimento, de capacidade técnica e de entrega também, além de ser um cara muito aguerrido, né? Um cara que busca resultados, um cara que luta pelo resultado, que luta pelo gol, além de viver uma fase artilheira. Luiz Fernando, artilheiro do Campeonato Goiano de 2023, Luiz Fernando, artilheiro do Campeonato Goiano de 2024, Luiz Fernando, artilheiro do Atlético nessa temporada. Então, um jogador que vem fazendo muitos gols, utilizado pelo lado esquerdo, em alguns momentos utilizado mais centralizado. Então, se o Goiás conseguir consolidar essa contratação, o Goiás estará trazendo um atacante muito competitivo para todas as competições que ele tem nessa temporada de 2025. Agora vamos à possibilidade do negócio, né? Vamos dizer assim. Eu vejo como muito difícil. Primeiro, pela identificação que o Luiz Fernando tem com o Atlético. É claro que nós estamos falando de uma outra época, né, em que o lado comercial muitas das vezes conta muito mais do que o lado afetivo, mas o Luiz Fernando sempre foi um cara muito ligado ao Atlético, né? Surgiu na base do Atlético, foi jogar fora, voltou para o Atlético, sempre, até nos clássicos, seja contra o Goiás, contra o Vila, um cara que sempre briga muito pelo Atlético. Então esse é um dos problemas. Outro, eu vejo o Luiz Fernando com mercado na Série A. Talvez não nos times de ponta, né? Não nas equipes que brigam por título, de alto investimento dentro da Série A, mas naquelas equipes de menor orçamento, naquelas equipes que lutam ali na segunda parte da tabela, eu vejo o Luiz Fernando com espaço nessas equipes. Ele é um jogador que tem capacidade técnica para isso. E a Série A, ela tem um poder de pagamento maior do que a Série B, né? Isso é nítido, é claro. E isso pesa. Além de jogar a Série A,
né? Para quem é jogador, para quem tem o futebol como profissão, estar na Série A é muito mais interessante do que estar na Série B na maioria das vezes. Isso oscila em um caso ou outro muito raro, mas na maioria dos casos é muito mais interessante você estar na Série A do que você estar na Série B. Então eu vejo a negociação como muito difícil de ser concretizada. Vamos ver. O Luiz Fernando já comunicou ao Atlético praticamente desde a virada do ano que não permaneceria no clube para a próxima temporada. Aí a gente não sabe, ele já tem um clube definido? Se já tiver, o Goiás está tentando alguém que já está acertado com outro clube. Se não estiver, eu imagino que a disputa por ele será uma disputa interessante, especialmente entre essas equipes do topo da Série B e da cauda, vamos dizer assim, da Série A. Mas vamos ver o desdobramento dessas negociações nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas, em resumo, acho um nome muito interessante para o Goiás, porém muito difícil de se concretizar. Mas você, torcedor, pode falar aqui. Você gostaria de ver o Luiz Fernando com a camisa do Goiás? É um jogador que você imagina que poderia colaborar com os objetivos esmeraldinos em 2025? Deixe a sua participação aí nos comentários. Ela é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês. Se ainda não for inscrito outra vez, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like e até a nossa próxima oportunidade.